cuidando da aparência, vestuários e cosmético. Embora os povos antigos não contassem com variada seleção de tecidos e modelos, seria engano pensar que aquela época fosse feito de qualquer jeito e sem graça. Muitas pessoas usavam roupa de cores variadas, com elaboração de bordados, mas a maioria usava roupas simples, feitas em casa. A maior parte dos judeus não se restringia apenas a um determinado tipo de roupa, já que recebia influência dos gregos e dos romanos. O guarda-roupa básico. O guarda-roupa básico de um israelita no primeiro século, além do complemento como bolsa de dinheiro, um chale e sapatos extras, consistia de 4 ou 5 peças essenciais. A túnica exterior. Algumas vezes chamada de capa, essa peça era uma espécie de agasalho que se usava como hoje usamos o paletó ou o blusão. A capa era uma peça muito importante, de grande valor. Em muitos casos era motivo de orgulho para seu possuidor. Quando uma pessoa sofria um revés financeiro, podia empenhar a capa para obter dinheiro, mas pela lei ela teria que ser devolvida antes do anoitecer, já que ela a utilizava também como cobertor. Por ocasião da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas que estavam na rua estenderam suas vestes pelo caminho num gesto de homenagem a ele. Mateus 21, 8. Havia algumas pessoas que possuíam túnicas de excelente qualidade, como franjas na bainha. Mais tarde passaram a colocar franjas também na túnica de baixo. E no último, os chales que vestiam para orar. Inicialmente, essas franjas eram presas às vestes por um cordão de cor azul. Tinham por finalidade relembrar ao usuário os mandamentos de Deus. Números 15, 37 e 41. Com o passar dos anos, alguns começaram a exagerar nessa prática. Alguns fariseus, por exemplo, usavam franjas bem compridas para que todos vissem que estavam devotados aos mandamentos de Deus. Jesus chamou isso de hipocrisia. Escrevendo a Timóteo, Paulo lhe pede que traga alguns objetos pessoais que prezava muito, dentre os quais cita um pergaminho e sua capa. Ela seria de muito valor numa noite fria daquela prisão. No primeiro século, os ricos passaram a usar túnicas maiores e de melhor qualidade. Assim demonstra sua condição abastada. De posse de todas essas informações sobre a túnica, podemos compreender melhor o que Jesus quis dizer a respeito dela em Mateus 5:40. Ensina de que ele, se alguém demandasse com um de seus discípulos e quisesse tirar-lhe a túnica, este deveria também entregar a capa. É interessante observar que em Lucas 6:29 a situação é colocada em ordem inversa. E ele ensina que o discípulo deve agir assim, mesmo sabendo que a lei mosaica tinha dispositivo para a proteção da pessoa dessa vestimenta. Êxodo 22, 26, 27. Algumas pessoas não conseguiam resistir à tentação de ostentar pelas praças suas belas capas. É por causa disso que Jesus critica os escribas religiosos que se exibiam com capas vistosas. Não há dúvida de que a capa de mais triste lembrança da história é o manto de púrpura com que os soldados vestiram Jesus num gesto de zombaria. João 19:2. O roxo era a cor da realeza, mas no caso de Cristo, o manto, acompanhado de coroa de espinho, era a expressão de desprezo. Os israelitas gostavam muito da cor roxa, assim como os cananitas também. A tinta utilizada para obter essa cor era retirada de uma espécie de caramujo e muito valorizada em todo o mundo. Era fabricada em diversos tons. Para a construção do templo, Salomão havia mandado buscar em Tiro homens que soubessem trabalhar em obras de púrpura. 2 Crônicas 2:7. No Antigo Testamento são mencionados 2 casos em que essa túnica exterior tem um papel importante na história de José e na do gigante Golias. A capa de José ganha certo destaque na Bíblia em parte por causa de uma tradução incorreta. Na verdade, não se tratava de uma túnica de várias cores, como diziam algumas versões, mas de uma veste longas de mangas compridas. A capa de manga longa era indicação de que seu usuário era uma pessoa importante que não poderia realizar trabalhos corriqueiros. Naturalmente, os irmãos de José se ressentiram disso e por isso tentaram matá-lo. A imensa capa do gigante Golias era uma couraça que pesava cerca de 55 quilos.
a veste interior. A peça básica do vestuário de um judeu era a túnica, uma espécie de camisa longa, semelhante a um vestido ou uma camisola de dormir. Com a capa era feito de lã ou linho. Nas menções às roupas que encontramos na Bíblia, é difícil saber com certeza como se trata dessa veste interior e quando se fala da capa. Essa túnica poderia ser de uma só cor ou de várias cores. Para muitos judeus, as roupas eram um símbolo de status, por isso aquilo que João Batista falou a respeito delas deve ter deixado meio incomodado. O profeta afirmou que quem tivesse duas túnicas deveria dar uma capa para quem não tivesse nenhuma. É interessante notar que quando Jesus narrou a parábola do rico e do Lázaro, ressaltou o fato de que o rico era egoísta e tinha roupas de púrpura e linho finíssimo. No texto bíblico que relata que o sumo sacerdote rasgou suas vestes ao ouvir a declaração de Cristo, não há indicação clara sobre qual das duas ele teria rasgado. O termo é empregado em Marcos 14,63, designa uma veste interior, mas do de Mateus 26,65 sugere que a peça exterior. O historiador José afirma que ele deve ter rasgado a de baixo, mas é possível que tenha sido ambas. A roupa que Jesus estivera usando na ocasião da crucificação e que os soldados tiraram certamente era uma túnica interior. Essa túnica interior de Jesus era sem costura, portanto, de boa qualidade. Embora não fosse nada de extravagante, era uma peça de valor. A túnica interior do sumo sacerdote era desse tipo, sem costura. Eles perceberam que seria desperdício dividi-la em 4 partes. A distribuição das peças está entre o cumprimento da profecia do Salmo 22:18. O cinto. A cinta ou cinto mencionado na Bíblia provavelmente são diferentes nomes dados para o mesmo objeto. Parece que ao longo dos anos ele vai variando de tamanho, mas a função é quase sempre a mesma: prender as túnicas longas para facilitar a caminhada. Às vezes, cinto era apenas uma túnica amarrada na cintura, em referência ao mais conhecido uso do cinto, seja ele de Elias, que prendeu a sua roupa a um cinto para correr na entrada de Jezreel. Quando uma pessoa estava de luto ou em profundo pesar, usava um cinto feito de pano de saco. 1 Reis 20:32. O pano de saco era um tecido de pelos de cabra. Quando usado diretamente sobre a pele, infligia grande desconforto. Jonas 3:6. No primeiro século também se usava muito o cinto. Nos dias de Cristo, os cintos tinham diversas finalidades práticas. Enfiava-se neles facas, facões, espada ou tinteiro de chifre. Nele também carregava-se dinheiro. Quando Jesus disse ao discípulo que ao sair para sua missão itinerante, não levasse no cinto nem couro, nem ouro, nem prata, nem cobre, estava se referindo exatamente a essa prática. Foi também um cinto que o profeta Ágabo pegou com Paulo para amarrar suas próprias mãos e pés, mostrando que estava para acontecer ao apóstolo. Atos 21:11. Cingir os lombos ou prender as vestes com cinto era uma expressão empregada em Israel que significava um momento de dificuldade. Certa ocasião, o profeta Eliseu disse a um dos seus discípulos que cingisse os lombos fosse entregar a determinada mensagem, segundo Reis 9:1. Empregando a mesma ideia, Pedro diz aos crentes para cingirem o entendimento: chapéus e adornos de cabeça. A Bíblia quase não faz menção do que se usava na cabeça, mas quase todo mundo a cobria com alguma coisa. Um dos adornos da cabeça mais usado era uma espécie de lenço quadrado. Embora quase sempre fosse branco, havia lenços de outras cores também. Para usá-los, eles o dobravam diagonalmente e o colocavam na cabeça, de modo que as pontas ficassem para trás, junto à nuca. É possível que antes do exílio os israelitas tivessem ainda adquirido o hábito de usar chapéus. Nos escritos do Novo Testamento há pouca referência a adornos de cabeça. 1 Coríntios 11:15, 1 Timóteo 2:9 e 1 Pedro 3:3. Quando uma calçado? Na antiguidade havia apenas 2 tipos de calçado, sandálias e sapato. As sandálias eram bem simples e bastante semelhantes ao que usamos hoje em dia. Consistia de uma sola feita de um material resistente como casca de palmeira ou caniço. Quando uma visita chegava a uma casa, havia escravo em comum de remover as sandálias. O sapato era semelhante às nossas botas de cano médio. Eram feitos de couro macio, geralmente de camelo, cacau ou de hiena. É provável que as pessoas usassem sapatos
nos dias frios e chuvosos e sandália quando fazia o tempo bom. Alguns sapatos eram guarnecidos de tachas grandes solados. Eram calçados bem fabricados para ser usados nas viagens longas, embora não tão bem acabadas quanto as modernas.